Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, estamos aqui para o estudo da lição desta semana. A eterna lei de Deus. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Os 10 mandamentos expressam o amor, expressam a vontade de Deus e os propósitos de Deus para nós acerca da conduta e das relações entre Deus e os seres humanos e entre os seres humanos, entre nós e o nosso próximo. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela rege todos os nossos relacionamentos, inclusive com Deus e também com o nosso próximo. Ela é o padrão moral, expressa o caráter de Deus, expressa a vontade de Deus para nós. E é o padrão também de julgamento da conduta, o julgamento de todos os seres humanos são pautados pela lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela nos mostra o pecado. Ela é como um espelho nos mostrando o erro, o nosso erro, a nossa dificuldade. E pela ação do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo nos conduz então a Cristo. Todos aqueles que abrem o seu coração, aqueles que se arrependem verdadeiramente do seu pecado, o Espírito Santo nos guia a Cristo e nos leva a Cristo, porque Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a nossa salvação não é pelas obras da lei, mas pela graça. E o fruto da graça é a obediência aos mandamentos de Deus. Nós cumprimos, nós obedecemos a lei de Deus, os 10 mandamentos. Porque nós vivemos pela graça, e o fruto da graça é viver em obediência à vontade de Deus. A nossa fé, então, é materializada pelas obras. Não que as obras nos salvem, mas as obras são consequência de andarmos na graça que Deus nos deu em Cristo Jesus, e assim nós podemos obedecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei da liberdade. Diz assim o verso áureo: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O Espírito de profecia diz assim: Cristo ordenou que nos amássemos uns aos outros assim como Ele nos amou. A religião se baseia no amor a Deus, que também nos leva a amar uns aos outros. É cheia de gratidão, humildade, longanimidade. É abnegada, tolerante, misericordiosa e perdoadora. Santifica toda a vida e estende a sua influência aos outros. O primeiro tópico vem nos falando sobre o imutável Criador. Assim como o caráter de Deus é imutável, a sua lei também é imutável, porque a lei de Deus ela é a expressão do seu caráter. O que nós devemos entender a letra A sobre a relação de Cristo para com a lei moral divina enquanto viveu nesta terra como filho do homem. Cristo disse àqueles líderes religiosos do seu tempo, aos seus discípulos e a todas as pessoas: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Porque digo que até o céu e a terra podem passar, mas nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, Cristo Jesus, nós vemos aqui que a lei de Deus, Cristo Jesus ele foi obediente a toda a lei de Deus. E Deus é imutável. Assim como Deus é imutável, o seu caráter é imutável, a sua lei também, que é a expressão do seu caráter, ela também é imutável. Deus não muda, assim como a sua lei também não muda. E quando Cristo ele esteve aqui nessa terra, nesse mundo, ele veio ao mundo para obedecer a lei de Deus. Não veio para descumprir, não veio para revogar a lei do Senhor, mas veio para exaltá-la, para mostrar ao homem que ele também pode obedecer à palavra de Deus, pode ser fiel à lei do Criador. Porque Cristo ele veio mostrar o verdadeiro sentido em guardar a lei de Deus. Porque aqueles líderes religiosos haviam colocado fardos pesados sobre a lei do Senhor. Estavam tentando mudar o sentido da lei. Mas Cristo veio mostrar realmente como deve se guardar a lei de Deus. E Cristo obedeceu a lei de Deus e nos deixou o exemplo, o verdadeiro exemplo de obediência. A letra B: até que ponto os líderes judeus eram detalhistas em relação à observância externa da lei? Aqueles homens estavam mais preocupados com a aparência do que os outros iam ver, do que verdadeiramente o seu relacionamento com Deus. Internamente, como estou diante de Deus?
mas eles preferiam se mostrar, né? Viver uma religião de aparência, uma religião fingida. Eram sepulcros caiados. E a obediência desses líderes, então, era aparente. Não era uma verdadeira religião. Não tinham Deus no seu coração. Não eram transformados verdadeiramente. Se importavam mais com aquela pessoa que dava mais oferta, mais dízimos, mas desprezavam quem era humilde de coração, desprezavam aquele que era benigno para com seu inimigo, negligenciavam o amor, a verdadeira religião, negligenciavam ter uma vida de santidade, viviam apenas de aparência, de orgulho, né? Mostrando aquilo que realmente não eram. Então eram detalhistas, por um lado, nesse sentido, né, de tem que mostrar que faz, né? Mas não guardavam a lei do amor, o verdadeiro amor para com o próximo, a santidade para com Deus. Valorizavam mais o exterior do que a busca de ter o verdadeiro relacionamento com Deus, para que eles verdadeiramente fossem transformados, né? E nós temos que ver, então, irmãos, viver a lei de Deus hoje, na verdade, por meio de um relacionamento com Cristo, com Deus, porque sem Cristo nós não conseguimos guardar a lei. Agora, quando nós temos um relacionamento com Cristo hoje, Ele nos dá força para guardarmos a lei de Deus, assim como Deus requer. Então nós precisamos ver também o nosso lado. Estamos vivendo apenas de aparência na guarda da lei de Deus? Ou estamos vivendo apenas de exterior e o nosso coração não é transformado? Precisamos analisar. Os líderes judaicos eram zelosos em manter uma aparência de santidade, mas negligenciavam a santidade de coração. Enquanto defendiam a letra da lei, constantemente transgrediam a essência dela. A grande necessidade deles era aquela mesma mudança de Cristo. Era aquela mesma mudança que Cristo havia exposto a Nicodemos. Um novo nascimento moral, uma purificação do pecado e uma renovação do conhecimento e da santidade. A letra C, o que podemos observar quanto ao julgamento de Jesus, que revela que ele não era um transgressor da lei? No julgamento de Jesus, nós vemos que os líderes judeus procuravam achar uma falha em Cristo, porque Cristo verdadeiramente guardava a lei, o verdadeiro guardador da lei era Cristo. Mas eles queriam achar falhas, contrataram falsas testemunhas para dar uma falsa acusação em relação a Cristo. E esses líderes então pagaram falsas testemunhas, né, para dizer que Cristo estava transgredindo a lei de Deus, o haviam visto transgredindo a lei de Deus, desobedecendo a lei de Deus. No entanto, Cristo sempre foi fiel à lei de Deus. Ele veio a esse mundo para mostrar o verdadeiro sentido da guarda da lei de Deus, para mostrar que a lei de Deus é amor, é humildade, é buscar viver de acordo com a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que Cristo nunca foi transgressor da lei, mas ele foi quem mostrou o verdadeiro sentido da lei, da verdadeira guarda dos mandamentos do Senhor. E nós precisamos então seguir o exemplo de Cristo, né? Vivendo uma vida de acordo com a sua vontade. Ele guardou o sábado como deve ser guardado, obedeceu a lei de forma ampla, da forma correta. Nem o Salvador nem seus seguidores quebraram a lei do sábado. Cristo era um representante vivo da lei. Nunca se viu em sua vida quebra alguma dos seus santos preceitos. Ao contemplar uma nação de testemunhas que procuravam um motivo para condená-lo, ele poderia dizer, sem ser questionado: quem dentre vós me convence do pecado? Então Cristo, ele foi fiel até a morte. E nós estamos sendo fiéis à sua lei? Estamos buscando viver verdadeiramente a lei de Deus, de dentro para fora, num verdadeiro relacionamento com o Senhor? Pensemos nisso. O segundo tópico vem nos falando além do coração de Jesus. A letra A, o que o Pai preparou para Jesus quando ele veio à Terra. Então Jesus veio em forma de ser humano, veio como homem, escondeu a divindade na humanidade. E Cristo, então, ele vivendo como homem, andou no caminho da obediência, trilhou o caminho também para nos deixar o exemplo, o caminho em que devemos andar. Ele pagou por nossa transgressão a lei de Deus. E Cristo, ele veio na condição de homem. Ele passou pelo que passamos. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele passou por todas as situações, esteve sujeito ao pecado. Susceptível ao pecado, na verdade.
Ele também poderia pecar se ele escolhesse pecar, mas, contudo, sem pecado. Ou seja, ele escolheu ser obediente. Deus preparou um corpo de ser humano para Cristo, para que ele trilhasse o caminho que nós também podemos trilhar, o caminho da obediência. Mas, mesmo estando susceptível ao pecado como nós estamos hoje, ele conhece a nossa luta. Cristo mostrou que é possível obedecer à lei de Deus. E ele foi obediente, escolheu ser obediente e nunca pecou. Nós também podemos mudar de vida ao escolhermos obedecer à palavra de Deus, a obedecer à sua vontade, a observar os mandamentos do Senhor. A letra B, quando lemos a mesma passagem no Antigo Testamento acerca de Cristo, o que foi profetizado estar em seu coração? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o que estava no coração de Deus, de Jesus Cristo, era a obediência à lei de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós podemos perceber, podemos notar que Cristo ele tinha o desejo de prestar verdadeira obediência a Deus. A lei de Deus estava no seu coração e ele, sendo um ser humano, aceitando ser um ser humano, ele deixou que a lei de Deus ficasse em seu coração. Significa que ele era obediente à palavra de Deus. Ele decidiu obedecer à vontade do Senhor. Deleito-me em fazer a tua vontade era o desejo de Cristo, né? A tua vontade está no meu coração, porque a tua lei está no meu coração. Aqui diz, né? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. E quando nós lemos essa passagem, vemos o que estava no coração de Jesus, a lei de Deus, a obediência à palavra de Deus. E nós também, irmãos, podemos ser obedientes quando nós guardamos a lei de Deus em nossos corações. A vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça, está escrito na sua lei. Quando tenho a lei de Deus no meu coração, eu posso ser obediente a Deus. Né? A vontade de Deus é que guardemos seus mandamentos. E quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós somos vitoriosos sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo. Assim como Cristo foi vitorioso, nós também podemos ser. E Cristo veio dar uma grande lição. Satanás havia espalhado a mentira de que era impossível guardar a lei de Deus. Cristo veio mostrar que era possível ao homem guardar a lei de Deus. Embora Adão houvesse caído, né? Caiu no pecado, transgrediu a lei de Deus, mas era perfeitamente possível ao homem obedecer à lei de Deus. Cristo veio ao mundo e mostrou como homem ele foi obediente até o ponto de se entregar na cruz do Calvário, de entregar a sua própria vida e nunca pecou sendo obediente. Foi a transgressão da lei que resultou em pecado, tristeza e morte. Satanás declarou que provaria tanto aos mundos que Deus criou, quanto aos seres celestiais que era impossível guardar a lei. Mas Cristo veio e mostrou o contrário, que era possível perfeitamente ao homem ser obediente à lei de Deus e sermos vitoriosos sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo. A letra C, quando aceitamos a Cristo no nosso coração, também aceitamos algo que é inseparável dele. O que é? Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós aceitamos também a lei de Deus, que é inseparável de Cristo, porque a lei de Deus é a expressão do seu caráter, é a expressão do próprio Cristo, do caráter de Cristo, do caráter moral de Cristo. Então, se nós falamos que, olha, obedeço a Cristo, mas eu desobedeço a sua lei, então verdadeiramente não tenho um relacionamento com Cristo, verdadeiramente não amo a Cristo, verdadeiramente não conheço a Cristo, verdadeiramente não obedeço a Cristo, porque para obedecer a Cristo eu preciso primeiro ir junto, na verdade, juntamente com Cristo, estar intimamente ligado, obedecendo a sua lei. Muitos dizem, sou amigo de Cristo, aceito a Cristo, mas não guardo a sua lei. Tropeço, né, nos mandamentos, deixo os mandamentos, sendo que é intrínseco, né? Ao aceitar a Cristo, devo guardar também os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos são guia para a nossa vida. Nos direciona à vida eterna. Então, Cristo e a obediência estão intimamente ligados. Cristo e a obediência à lei de Deus estão intimamente ligados. E nós vemos aqui também o exemplo de Davi, a vontade de Davi em relação à lei de Deus. Melhor para mim
melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas de ouro e prata. Então, para Davi, era melhor a lei de Deus do que as riquezas desse mundo. Davi preferia ser obediente à lei de Deus do que ser rico, milionário. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer. O terceiro tópico vem nos falando de acordo com a lei e os profetas. Jesus viveu uma vida de obediência à lei de Deus, vivendo uma vida de acordo com as profecias, porque ele era o prometido, o Messias, Salvador do mundo. Quando Jesus, a letra A, explicava aos discípulos que a sua vida era uma prova viva de que ele mesmo era o Messias, que textos ele usava? Lucas 24, 27 e 44. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. Então Jesus mencionava os textos bíblicos que mostravam a evidência de que ele era o Messias, para mostrar que ele era o exemplo, ele era o Messias. Ele usava os escritos de Moisés, usava os livros do profeta Isaías, os profetas Isaías e Jeremias, os salmos de Davi, e ali comprovavam ele como Messias, uma pessoa que veio para salvar o ser humano. A pessoa que era o exemplo de obediência à lei de Deus. Jesus então viveu uma vida de obediência à lei de Deus. A lei de Deus, que é chamada de lei de Moisés muitas vezes aqui no texto bíblico. Então Cristo veio cumprir, na sua vida, veio obedecer à palavra do Senhor. E o propósito de Cristo era iluminar, então, dar maior entendimento ao alcance dessas Escrituras. E Cristo viveu de acordo com a lei de Deus. E também de acordo com a profecia. Ele era o Messias, revelado pessoalmente. Em toda a Bíblia mostrava, então, que Cristo era o Messias. Todo o Antigo Testamento. A letra B, enquanto pregavam a mensagem do Evangelho, como os discípulos comprovaram que Jesus era o prometido, os apóstolos também, vendo o exemplo de Cristo, usavam também os textos bíblicos. Os discípulos usavam e mencionavam os textos do Antigo Testamento, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, os Salmos, o Pentateuco. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele e a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procuravam persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã e à tarde. Então nós vemos aqui o trabalho dos discípulos, vendo o exemplo de Cristo, crendo nele como Messias, também tentavam persuadir a outros, mostrando as evidências na palavra de Deus, que Cristo verdadeiramente era o Messias. O Messias que cumpria a palavra de Deus, o Messias que obedecia à lei do Senhor. O Espírito de Deus acompanhou as palavras proferidas e elas tocaram os corações. O apelo do apóstolo às profecias do Antigo Testamento e a declaração que fez de que elas se cumpriram no ministério de Jesus de Nazaré levaram convicção em muitas almas que ansiavam pelo advento do Messias prometido. E as palavras de garantia do pregador de que as boas novas da salvação abrangiam judeus e gentios levaram a esperança e a alegria àqueles que não eram contados entre os filhos de Abraão, segundo a carne. Ao pregar aos Tessalonicenses, Paulo apelou para as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Em seu ministério, Cristo havia aberto a mente dos discípulos para essas profecias, começando por Moisés e por todos os profetas. Expôs-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Pedro, ao pregar a Cristo, apresentou a evidência do Antigo Testamento. Estevão seguia o mesmo método, e Paulo também, no seu ministério apelava para as Escrituras que prediziam o nascimento, os sofrimentos e a morte, e a ressurreição e a ascensão de Cristo. Pelo testemunho inspirado de Moisés e dos profetas, ele provou claramente a identificação de Jesus de Nazaré como o Messias, e mostrou que desde os dias de Adão
era a voz de Cristo que falava por meio dos patriarcas e dos profetas. O quarto tópico vem nos falando a lei e fé. A letra A, colocar nossa fé em Jesus como nosso Salvador pessoal elimina a lei? Justifique Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabelecemos. Irmãos, Cristo não veio para anular a lei de Deus. Cristo veio para mostrar como ao homem era possível obedecer à lei do Senhor. Veio mostrar que o homem poderia vencer, poderia obedecer. Veio iluminar a lei de Deus e mostrar verdadeiramente como deveria ser guardada a lei do Senhor. Então, Cristo queria mostrar para os homens que não se deveria guardar a lei de Deus apenas de forma exterior, apenas de forma aparente, só pela aparência, mas desde o interior, algo que nasce de dentro para fora, de um verdadeiro relacionamento com Deus, verdadeira obediência, verdadeiro relacionamento com Cristo. E nós mostramos, irmãos, a nossa fé quando nós guardamos a lei de Deus. Quando nós guardamos a lei de Deus, nós estamos exteriorizando a nossa fé. Estamos materializando a nossa fé por meio das boas obras da lei de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé também ela é demonstrada por meio de obras, né? Porque a fé sem as obras ela é morta. Agora, se temos a graça de Deus, nós precisamos ter boas obras. Por quê? A consequência de andarmos na graça de Deus são as boas obras, a obra da obediência. A consequência de andarmos na graça de Deus é sermos obedientes à palavra de Deus, obedecermos os seus mandamentos. Então, quando nós andamos na graça de Deus, como consequência, nós praticamos as boas obras, nós obedecemos à lei de Deus. Obedecemos à lei de Deus, praticamos boas obras como consequência da graça de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos entender que a nossa fé não anula a lei de Deus. A nossa fé ela deve ser exteriorizada por meio de revelar a nossa obediência a Cristo onde nós estivermos, em qualquer meio onde nós estivermos. Nós revelamos que somos cristãos fiéis a Cristo, obedecendo a sua lei em qualquer lugar. Aí sim nós demonstramos ter verdadeira fé na palavra de Deus. Que bênção Jesus pronuncia sobre os que guardam os seus mandamentos. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Adão e Eva transgrediram a palavra de Deus e tiveram más consequências na sua vida. Mas aqui a palavra de Deus está falando para que todos aqueles que são obedientes à palavra do Senhor até a morte, muitas são as bênçãos para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor, né? Os que guardam os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus, aquele que é fiel a Deus, ele será um eterno vencedor. Ele terá direito à vida eterna. Que nós possamos ser, né, fiéis ao Senhor, andando na sua graça, cumprindo e obedecendo a sua lei. A letra C, como isso comprova que Deus nunca muda? Hebreus 13, verso 8. A palavra de Deus comprova que Deus nunca muda. Hebreus 13 e 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Cristo fez no passado, Ele continua fazendo por nós e continuará, né, eternamente. O caráter de Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim é Jesus Cristo e assim é a sua lei. E assim também deve ser a nossa obediência, hoje e para sempre a nossa obediência diante de Deus. Servos fiéis até a eternidade. Jesus fará grandes coisas por nós se cumprirmos fielmente nosso dever. Então, todos aqueles que obedecem à palavra de Deus, todos aqueles que buscam ser fiéis, zelosos à causa do Senhor, devem esperar bênçãos do Senhor, principalmente a vida eterna. Aquele que é fiel ao Senhor será um eterno vencedor. O quinto tópico vem nos falando escrito no coração. A letra A, como é possível ter a lei de Deus em nossa vida da mesma forma que Jesus tinha na dele? Hebreus 10, 16, Hebreus 10 e 8. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Somente seremos obedientes, irmãos, à palavra de Deus, à sua lei, se deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida.
E Cristo irá implantar a sua lei em nosso coração. Ele colocará na nossa vida, no nosso coração, a sua lei, no nosso entendimento, né? E viveremos uma obediência de dentro para fora, não uma obediência apenas de aparência, mas uma obediência porque temos um relacionamento íntimo com Cristo, com o autor e consumador da nossa fé. Então, o verdadeiro relacionamento com Deus irá nos ajudar a guardar a sua lei, porque Ele escreveu a sua lei em nossos corações, né? Então, nossas atitudes serão diferentes, os nossos pensamentos serão pensamentos diferentes, as nossas conversas serão conversas diferentes, conversas do alto, conversas santas do céu. E só assim nós teremos, né, verdadeiramente o amor para guardar a lei de Deus, a lei divina. Só é possível, então, guardar a lei de Deus como Cristo guardou, quando nós deixamos Ele implantar a sua lei em nossos corações. A letra B, o que Deus nos revela antes mesmo de começarmos essa jornada rumo ao céu. Irmãos, Deus nos amou primeiro. O seu amor é que nos atrai. Cristo nos atrai pelo seu amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Deus revela o seu amor mesmo por pessoas que Ele nem conheceu. Cristo morreu por pessoas que Ele nem conhecia, né? No plano humano, vamos dizer assim. Mas Ele morreu por mim, por você, que nascemos muito tempo depois. Ele nos amou primeiro, né? Antes de termos nascido. Nos amou primeiro, sem saber se nós vamos aceitá-lo ou não. Morreu por seus inimigos. E o que nós vamos fazer em troca desse amor? Por nós que é imerecido? Será que nós iremos retribuir esse amor? A esse amor vamos amá-lo também? Morreu por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Ele nos amou primeiro, por isso nós devemos também amá-lo. Somente o amor é que desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Então nós devemos ser tocados por esse amor, o amor que nos amou primeiro. E esse amor deve nos constranger, ou seja, deve nos impulsionar a amar também a Deus. E para amá-lo nós devemos obedecer a sua vontade. A sua vontade está escrita na palavra de Deus, está escrita na sua lei, nos 10 mandamentos. A letra C, o que torna possível apenas depois que esse amor divino se encontra em nosso coração, depois que o amor de Deus é implantado em nossos corações. Então nós podemos obedecer à lei de Deus. Nós podemos então demonstrar o verdadeiro amor de volta a Deus, né? Obedecer à lei de Deus é demonstrar o verdadeiro amor para Ele de volta. Mostrar que o amor dele está em nossos corações. Quem ama, ele agrada a Deus. Quem ama, ele guarda a lei de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Depois que nós aceitamos o amor de Deus e Ele trabalha em nossos corações, aí sim nós podemos, dessa forma, aí sim nós podemos verdadeiramente guardar a lei de Deus como forma de retornar esse amor de Deus para conosco, né? Aí sim nós podemos amar a Deus de verdade. A obra da salvação é completa em Cristo Jesus porque Ele começa a sua obra em nós, Ele aperfeiçoa essa obra e Ele conclui essa mesma obra em nossos corações. Queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, que Deus os abençoe, para compreendermos a sua palavra, que possamos sempre ter o desejo de sermos obedientes e fiéis à palavra de Deus através da obediência da sua lei.